Olá pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Para quem não me conhece, eu sou a Gisele e o tema desse vídeo é não tenho apoio, por isso tenho medo de começar. Mas antes eu quero só falar para você, que talvez você é novo por aqui, sobre o que é o nosso canal. Aqui a gente fala sobre fusing, que é uma técnica, um artesanato utilizado para a gente confeccionar várias coisas, por exemplo, como pastilhas para construção civil, peças de decoração, como centro de mesas, entre outros, acessórios, por exemplo, como esse aqui que eu estou usando, que é um colar. Então dá pra gente fazer bastante coisa e utilizando um material que a gente encontra aos montes por aí, que é a garrafa de vidro. Então se você se interessou pelo assunto, dá uma olhada aí no nosso canal, que a gente tem mais de 400 vídeos onde a gente fala sobre essa técnica e ensina também você a fazer algumas coisas utilizando essa técnica, beleza? Mas provavelmente se você entrou aqui nesse vídeo é porque você se interessou pelo assunto, por esse tema. Talvez você tenha começado ou esteja querendo empreender e por falta de apoio você não consegue dar o segundo passo, O medo pode ser que esteja te paralisando. Então a gente vai falar sobre isso. Então, gente, temos aqui uma pessoinha que vai participar do vídeo, não sei. Vamos lá. Então, gente, eu anotei aqui como se fosse um mapa mental do que acontece, com a gente quando a gente quer começar a empreender, Então, geralmente, o que acontece? A gente pensa em algo, A gente tem a ideia. Nossa, depois que você tem a ideia, você pensa nos benefícios dessa sua ideia. Nossa, se eu começasse a fazer isso, poderia acontecer isso. Você vai listando aqui na sua cabeça os benefícios daquele algo que você quer começar a fazer, Algo que você quer empreender, por exemplo. Se você quer começar a trabalhar com fusing, você já começa a pensar o que você pode fazer, que se você fizer, por exemplo, um colar, quais são os benefícios de fazer um colar e vender o colar. Além de você estar gerando renda para você está, digamos que, cuidando da autoestima da pessoa, da mulher, que quando a gente usa um colar, a gente se sente mais bonita. Quando a gente usa uma peça dessa que a gente sabe que é uma coisa exclusiva, a gente se sente mais exclusiva, digamos assim. Então você vai começar a pensar nos benefícios, fora a questão de você saber que você está utilizando um material que, além de ser gratuito, você encontra aos montes por aí. Além dele ser de fácil acesso, você está contribuindo com o meio ambiente, Então, quando a gente quer empreender, a gente começa a colocar na mente da gente os benefícios daquele empreendimento, daquela técnica, daquele artesanato, Beleza. Só que aí, depois que você listou os benefícios da sua mente, você começa a fazer e viu os benefícios, você começa a fazer o planejamento, Então, nossa, então é legal os benefícios, planejamento. Eu posso trabalhar, eu posso começar juntando as garrafas, depois, enfim, você vai fazendo um planejamento do que você pode fazer e como você pode fazer com aquela ideia que você teve. Então, até o primeiro e o segundo passo é bem legal, bem bacana. Só que aí, gente, vem uma coisa que é o terceiro passo, que assim, é batata, eu acredito que todo mundo faz isso. Que é, depois que você tem uma grande ideia, o que você faz geralmente? Você conta pra alguém. E geralmente, quando você conta pra alguém, você não conta pra qualquer pessoa, Você escolhe quem? Uma pessoa querida, uma pessoa que você gosta, que você tem confiança, Geralmente são, amigos ou, na maior parte das vezes, familiar, alguém que está mais próximo da gente. Então, você vai todo empolgado e conta a sua ideia, a ideia que você teve para essa pessoa. E, gente, às vezes você vai contar a sua ideia assim, empolgado, empolgada para a pessoa. E só que assim, antes da gente começar a contar, a gente esquece que cada ser humano, ele tem uma experiência de vida, ele teve uma experiência de vida. Então assim, às vezes a gente espera que ele vai, apoiar, falar isso aí, vai fundo, vai dar certo. E às vezes não acontece isso, Por exemplo, se você vai, contar a sua ideia para alguém que já empreendeu. A pessoa já empreendeu ou é empreendedor, e aí você vai contar a sua ideia. E talvez a pessoa não esteja tendo sucesso com o empreendimento dele, ou não teve sucesso com o empreendimento dele. O que ele vai fazer? Ele vai te desmotivar. E tem uma coisa que, geralmente, pelo menos isso acontece comigo, é uma frase que, isso
mexe comigo, que é assim, quando eu vou contar uma ideia para alguém, a pessoa fala assim para mim: se eu fosse você, eu não faria isso. Nossa, aí tipo é como se jogasse uns 2 baldes de água gelada em cima, aí você já fica meio assim. Então essa frase, ela tem o poder de te desmotivar, né? E assim, então talvez a pessoa não teve sucesso com o empreendimento dela e ela fala isso, ó, se fosse você, eu não fazia isso, porque aí começa a listar um monte de objeções que ela criou na mente dela, sendo que ela nem sabe qual que é o objeto, nem conhece o que você quer fazer profundamente, né? E já vai com aqueles 2 pés no seu peito para você meio que desistir. E, gente, o que eu tô falando assim, às vezes a pessoa faz isso, na maioria das vezes, faz com carinho, porque ela tem medo de você quebrar sua cara, entre aspas, né? Tem medo de você não dar certo, tem medo por você, digamos assim. E aí ela fala esse tipo de coisa, né? O empreendedorismo no Brasil não dá certo, é melhor você trabalhar com carteira assinada e assim por diante. Ah, eu já tive um empreendimento e aconteceu isso e aquilo, tive prejuízo, e a pessoa começa a listar aquele monte de coisas, de objeções. Então, gente, só que assim, além da pessoa ter tido uma experiência, aquela experiência, talvez às vezes frustrante na vida dela, a gente tem que pensar o seguinte: cada pessoa, cada ser humano, ele olha com uma ótica, ele tem uma visão de certas coisas. Então, assim, não é porque uma pessoa vê uma coisa, por exemplo, eu tô vendo uma rosa, a pessoa já tá vendo um espinho. Então, assim, a gente tem que analisar, quando a gente vai contar algumas coisas para as pessoas, a gente tem que analisar isso aí também. Perceber que as pessoas, cada um enxerga determinada coisa, determinada coisa com o olhar, com a ótica dela, né? Então, não sei se você, uma frase que eu sempre escuto, não sei se você já ouviu, é que em briga de marido e mulher não se mete a colher. Por que, gente, dessa frase? Porque assim, se você for conversar com o homem, ele vai contar a versão dele da história. E se você for conversar com a mulher, ela vai contar a versão dela da história. Então, cada um tem a sua versão. Então, assim, quando a gente se mete numa coisa que a gente não sabe, às vezes a gente acaba saindo, né? Mas assim, por quê? A gente não sabe de fato o que aconteceu ali dentro daquele relacionamento. A mesma coisa de quando, por exemplo, se a pessoa falou, não, eu já empreendi e não deu certo. Você não sabe as versões que tem ali da história, o porquê que o empreendimento dele não deu certo ou não está dando certo. Então, assim, não é porque aconteceu na vida dele que vai acontecer na sua. Cada pessoa, uma pessoa é diferente da outra. Toda empolgada, contei pra pessoa que eu tava querendo fazer e a pessoa vem com aquele monte de objeção, monte de coisas desconstrutivas, negativas. E aí eu penso, acho que essa ideia minha não dá certo, acho que eu não vou mais, não vou continuar, não vou nem tentar, vou parar por aqui. E a gente não se liga numa coisa, que a história dela não é a sua história. Cada um de nós temos as nossas histórias, a nossa experiência, a nossa vida. Então, assim, não é porque não deu certo na vida de uma pessoa que não pode dar certo na sua vida também. Então, a gente tem que ficar atento para esse pequeno detalhe, né? Que cada vida é uma vida, cada ser humano é um ser humano com a sua experiência, com as suas experiências. E aí, gente, o fato de você ter contado para alguém e a pessoa não, né, te dado apoio e até mesmo te criticado, vai gerar um sentimento muito ruim. Que eu acredito que esse sentimento, ele tem o poder de paralisar a gente, sabe? Ele não deixa a gente dar o segundo passo. E esse sentimento é o sentimento do medo. Então, às vezes, por você não ter tido apoio, o apoio que você queria, né? Que você precisava naquele momento, você fica com medo. E o medo te paralisa e não deixa você dar o segundo passo, né? E às vezes a gente tem que pensar o seguinte: quando você fica com medo e paralisa, você tem que entender que, tipo assim, não é só você que está paralisando, né? São outras pessoas também. Por exemplo, quando a gente começou, eu também tinha medo. Eu também tenho medo até hoje. A gente tem os nossos medos. Só que, assim, quando eu olho para trás, eu vejo que se eu não tivesse ido com medo mesmo, quantas pessoas, quantas vidas que eu ia ter deixado de influenciar, né? Positivamente. Porque a gente ensina uma profissão para as pessoas, né? Além de a gente ensinar, a gente está educando desde as crianças, as pessoas, de que é importante reciclar, né? Relembrando as pessoas da importância do cuidado com o meio ambiente,
com a natureza da reciclagem. Então é um trabalho de educação, é um trabalho de a gente ensina uma profissão, uma forma da pessoa gerar renda com uma coisa que ela encontra jogada por aí. Então assim, se eu tivesse parado, eu não ia parar sozinha, ia ter um monte de gente que está atrás de mim que ia parar também. Então quando a gente vem com esse sentimento de medo, a gente tem que se ligar nisso. Talvez se você paralisa, né, deixa o medo te paralisar, olha tanto de oportunidade que você vai deixar de trazer para a sua vida e para a vida da sua família, para a vida das pessoas que estão ao seu redor. Você percebeu, né? Você que acompanha o nosso canal deve ter percebido que eu estou gravando em outro cenário, né? É porque a gente está viajando, né? Então eu quero contar essa história, para você fazer uma analogia mesmo com o medo que você tem de empreender. Eu recebi o convite para vir passar uma temporada, uns dias na praia. E a minha irmã falou, vamos, que vai ser legal a gente se reunir e tá eu, você, a mãe, todo mundo junto. É um momento diferente e, tipo assim, a gente nunca faz isso, porque cada um mora numa cidade diferente, né? Aí eu pensei, né, aí já veio o medo, né? Tipo assim, nossa, mas vou ter que dirigir, né? Embora eu dirija lá em São Paulo, mas assim, descer a serra, né, dirigindo, eu tinha medo, né? Porque descer a serra dirigindo, né? Geralmente quando eu venho, alguém tá dirigindo, não sou eu que tô dirigindo, né? E no caso, se eu aceitasse, eu ia ter que vir, né? Ia ter que dirigir. E aí ela ficou insistindo muito, enfim, eu falei, beleza. Então eu aceitei. Então o primeiro passo foi aceitar. Então eu assumi um compromisso, né? E quando você assume um compromisso com alguém, é mais difícil de você desistir, né? Porque você já assumiu o compromisso, já deu o primeiro passo. E aí, né, porque as outras pessoas, como é que vai ficar as outras pessoas que você, né, que eu combinei? Então, assumi o compromisso, beleza. Só que, depois de ter assumido esse compromisso, ia demorar mais ou menos uns 20 dias pra gente vir. E aí, o que acontecia? Eu tava assim, por exemplo, fazendo alguma coisa e vinha o medo. Ai, mas será que eu devo ir? Acho que eu não vou não, né? Começava a vir o medo. Aí, o que eu pensei? Então, toda vez que vinha o medo na minha mente, no meu pensamento, eu vou mudar de pensamento, vou pensar em outra coisa. Porque quando eu pensar em outra coisa, o medo vai acabar saindo de mim. Então, beleza. Vinha o medo, pensamento de medo, eu pensava em outra coisa. Vinha o medo e eu pensava em outra coisa. Vinha o medo e eu pensava em outra coisa. Só que aí, o que aconteceu? O medo sempre vinha, não parou de vir. Tipo assim, o medo não sumiu. Eu pensei, então vou fazer o seguinte, eu vou ver do que é, né, por que eu tô tendo medo, qual que é o motivo. Então, toda vez que vinha um sentimento de medo, eu pensava, mas por que eu tô com medo? E aí eu descobri o seguinte, que eu tinha medo de, sei lá, o carro quebrar no meio do caminho. Tinha medo de acontecer algum acidente, porque não tava indo só eu, veio eu e mais 3 pessoas da minha família. Ia acontecer alguma coisa e eu ia ser a responsável porque eu estava dirigindo. Então, vinha esses medos. Então, eu pensei, então eu tô com medo disso, então o que eu posso fazer pra evitar o máximo possível que isso aconteça? Bom, para o carro não quebrar, eu tenho que fazer uma manutenção, levar no mecânico, dar uma olhada, né? As coisas básicas do carro. Beleza, fiz isso. Então já não tinha mais medo dessa parte. Beleza, então agora o próximo medo, né? Que era o medo de acontecer um acidente, tá com a vida do pessoal, né? Junto comigo. Bom, então o que eu posso fazer? O que eu posso fazer é obedecer às placas de sinalização, né? E respeitar o limite de velocidade, prestar atenção no que eu tô fazendo, focar ali no que eu tô fazendo, né? Não ficar me desconcentrando. E beleza. Pensei, falei, é verdade. Então sumiu esse medo, né? Toda vez que o medo vinha a respeito disso, eu, né, afirmava isso daí. Beleza. Chegou no dia de vir, eu tava de boa, não tava com dor na barriga, que geralmente me dá, tava de boa. Vamos. Beleza. Só que, o que aconteceu? A gente começou a vir. Então, antes de você chegar na serra, a estrada é de boa, né? Eu já tô acostumada a dirigir em estrada. Não tem aquela experiência, mas já dirigi algumas vezes. Então, peguei a estrada e falei, nossa, de boa, suave. Não tem nada de bicho de 7 cabeças. E fui, né? A gente andou um tempo lá, fui no limite da velocidade, fui de boa. Só que aí a gente começou a descer a serra, né? Aí uma curvinha, de boa, essa curvinha, gente, nem é tanto assim, beleza. E aí começou a vir umas
curvas meias mais fechadas, assim, tipo, bem fechadas. E assim, a curva, não sei se você já passou por essa situação, quando você tá fazendo a curva, por exemplo, você não vê nenhum carro na sua frente. Tô olhando aqui porque acho que eu tô falando alto e o pessoal tá olhando na janela, mas... Então, por exemplo, assim, vou fazer a curva, tô vendo, não tem nenhum carro na minha frente. Só que assim, quando eu viro, se eu tiver numa velocidade assim, fora do normal, do limite da velocidade, já dou de cara com outro carro na minha frente. Então, tipo, eu tenho que descer bem devagarzinho. Então, tinha bastante carro na nossa frente, eu tinha que vir devagarzinho. Beleza, mas assim, aí, gente, eu comecei a ter um negócio que é pior do que o medo, que é, tipo, pânico. Porque, assim, comecei a ver umas curvas bem íngremes, assim, e, tipo, quando eu achava que tava acabando, tinha um monte ainda, não parava de vir aquelas curvas. E aí, o que aconteceu? Veio um negócio que, tipo assim, o que eu esperava do pessoal que tava comigo dentro do carro? Que é o tema desse vídeo, apoio. Então, tipo assim, eu esperava pelo menos assim, não, calma, tá tudo bem, você tá dirigindo bem, vai dar tudo certo, só isso. Às vezes a gente precisa só de uma palavrinha, só que essa palavra não veio. E aí, tipo, então além do medo, eu fiquei um pouco frustrada do tipo assim, meu, ninguém tá me apoiando aqui, só eu que tô aqui dirigindo, passando esse medo danado, e o pessoal que tá junto comigo não tá falando nada. E aí, gente, eu comecei a ficar em pânico, né? E aí, quando você fica em pânico, é complicado, porque você quer, né? Quer parar no meio do caminho, né? Você quer desistir. Só que no meio do caminho não tem como você parar. Porque assim, se você parar, é pior do que pior. Porque não tem jeito de você fazer, não tem acostamento. Se você parar, além de você estar arriscando a sua vida, você arrisca a vida de outras pessoas que estão junto com você. Então eu falei, meu, vou continuar. Fazer o quê? E, tipo, e aí começou a me dar uma agonia, assim, comecei a ficar com um sentimento muito estranho. E aí eu comecei a respirar. Então, essa é uma técnica que você também pode fazer aí. Porque às vezes a gente vai respirando e a gente virou uma coisa tão monótona, tão assim, que você não presta atenção e a gente não respira direito. Então, é um exercício que você pode fazer a qualquer momento. Então, eu respirava e pensava, vai passar. E respirava e continuava a descer. Então, assim, depois de um mó tempão, eu consegui, nossa, graças a Deus, consegui descer a serra. Desci. Só que aí, gente, teve um porém. Pensei, desci. E aí eu perguntei, né, pra pessoa que tava junto comigo, desci. E aí, quanto tempo falta pra gente chegar, né, até o lugar que a gente tinha que chegar? Ai, falta 1h30 ainda. Eu falei, putz, 1h30? Parece que da outra vez não tinha demorado tanto. Ele 1h30. Falei, bom, já desci a serra, que é o mais difícil, né? Beleza, vamos caminhar mais esse período aí. Só que, gente, a estrada que a gente veio é uma estrada assim, né? Não é uma estrada boa. Tinha uns buracos, tinha só 2 pistas, né? Não tinha mão dupla, então, tipo assim, é uma indo e outra vindo. Então, e assim, tinha um limite baixo de velocidade. E aí, o que aconteceu, né? Eu tava dirigindo devagar por conta de todas essas coisas que eu falei. E aí começou a formar uma fila de carro atrás de mim. E aí eu falei, e aí o pessoal, além de estar atrás de mim, que já fica aquela pressão psicológica de você olhar no retrovisor e pensar, meu, que monte de carro que tá atrás de mim, o pessoal começou a buzinar. E o pessoal, além deles buzinar, eles começaram a ultrapassar em lugar que não podia ultrapassar. E aí, gente, o medo veio de novo. Só que aí não foi medo, comecei a ficar apavorada. E aí, o que eu fiz? Entrei, sempre tinha uns postos de gasolina, uns negócios que dava pra parar. E aí eu parei o carro. E aí, gente, parece que, tipo, o medo me dominou. Comecei a chorar dentro do carro, mas disfarçadamente pra ninguém perceber. Dei uma limpadinha nas lágrimas, chorei e pensei, qual que é a estratégia que eu posso fazer, né? Não sei se tá certo ou não, mas o que eu posso fazer pra eu continuar e não desistir no meio do caminho? Porque eu sabia que se eu tivesse parado, desistido no meio do caminho, falado para alguém dirigir ou pedido para alguém vir me buscar, eu não ia conseguir voltar a dirigir de novo. Aquilo lá ia me bloquear. Pensei, bom, vou fazer o seguinte, eu vou dirigir devagar, conforme tá as placas, e eu também não conheço o caminho. Quando eu ver que tá formando uma fila de carro e eu ver que tem um lugar que dá pra eu parar, não no acostamento, mas tinha uns lugares que dava pra parar, tipo posto de gasolina, uns negocinhos. Eu paro e o pessoal vai e depois eu entro.
E eu fiz isso. Eu sei que acho que eu parei nos 3 lugares, né? E aí eu cheguei, né? A gente chegou aqui e a minha irmã já estava preocupada porque a gente estava demorando e não atendia celular. E aí ela sorriu pra mim e me abraçou. E aí eu pensei, meu, que bom que eu vim, né? Só pela recepção que eu tive, eu pensei, meu, que bom que eu vim. Se eu não tivesse vindo, eu não ia ter vivido essa experiência. Eu não ia ter aprendido tudo isso e, além disso, eu não ia proporcionar, por exemplo, para minha família, para minha mãe, esse prazer de ter a gente juntas, né, aqui. Então, isso, gente, é no empreendimento também. Acho que dá pra gente fazer uma analogia com o empreendedorismo. Às vezes a gente fica esperando alguém apoiar, alguém dar uma palavra de conforto e isso não acontece. E por conta disso a gente para no meio do caminho. Às vezes a gente tem uma ideia incrível que a gente poderia estar ajudando várias pessoas, mudando várias, quebrando vários paradigmas, né, dando oportunidade para outras pessoas trabalhar com a gente, por que não? E aí por conta do medo a gente faz o quê? Paralisa. E aí a nossa ideia, que poderia ter sido uma ideia sensacional, a gente podia estar trabalhando, né? Você poderia estar trabalhando com algo que você gosta, que vale a pena, que ajuda você, sua família e por que não dizer o mundo, né? Porque quando a gente trabalha com a reciclagem artística, a gente está ajudando a mudar o mundo, a gente está ajudando a educar a população. E aí por conta do medo a gente pode fazer o quê? Paralisar. Então acho que isso vale como uma analogia para a nossa vida, para o empreendedorismo, né? Então se você quer começar, mas você tem medo, gente, não deixa o medo te paralisar. Eu não tô falando que você vai chegar e, tipo, investir todo o seu dinheiro em empreendimento. Não, você tem que fazer um planejamento. Lembra, eu fiz um planejamento. O que eu preciso fazer para que não aconteça algo errado? Primeiro, eu preciso fazer revisão no carro, andar devagar, respeitar as placas de velocidade. Então você faz um planejamento, né? Você não começa a empreender assim do nada, vou empreender. Não, você vai fazer uma pesquisa, você vai analisar, vai ver qual que é o melhor, qual é o material melhor que eu posso comprar. Eu vou trabalhar primeiro com a mufla, eu vou trabalhar com forno de fusão. O que é melhor, né? Qual peça que eu quero produzir? Então, antes você faz um planejamento. E se eu não conseguir vender nada nos primeiros 3 meses? O que eu posso fazer para eu não quebrar já nos primeiros 3 meses? Então é um planejamento que é normal de todo mundo fazer. A gente faz planejamento não só para empreender, mas faz planejamento para a vida da gente também. Então faz parte o planejamento. Agora, o que você não pode fazer é começar sem planejamento, investir todo o seu capital, você nem sabe como é que faz a técnica, né? Você quer começar antes de tirar a carteira de motorista, você já quer comprar seu carro, já quer começar. Não, né? Não é assim. Então, primeiro você faz um curso, vê as possibilidades, conhece os materiais, qual material que é indicado para você começar ou não, vê as possibilidades, faz um planejamento e começa, né? Então, e é óbvio, gente, quando você está começando, vai ser difícil alguém, né, as pessoas te apoiar. Ainda mais se for uma coisa, o que a gente trabalha é uma coisa nova, né? É uma coisa, poucas pessoas conhecem, por exemplo, sabe que isso aqui é uma garrafa de vidro. Então é difícil, né? Você ter alguém que fala, não, vai dar certo, vai fundo. Só que depois que você começa a ter resultados, né? Vai aparecer um monte de gente. Vão falar parabéns, vão elogiar o seu trabalho e coisas vão acontecer. Só que primeiro você tem que dar o passo e não deixar, né, o medo te paralisar em qualquer coisa da sua vida, porque ele tem o poder de paralisar. E se você não dá o passo que você tem que dar, o passo seguinte, você pode ter uma vida, digamos, não uma vida normal, mas uma vida com poucos resultados, né? Às vezes deixando de realizar seu sonho por conta desse sentimento que tem o poder de te deixar mal, né? Então eu quis trazer esse vídeo e fazer também essa analogia para você, para mostrar que é normal. Em tudo que a gente vai começar, até no casamento, quando você vai se casar, você tem medo de não dar certo, não tem? Mas mesmo assim, né, quem é casado sabe, mesmo com medo, faz o quê? Casa, né? E a vida acontece. Então, vai ser normal você ter esse medo, né, de começar, mas comece, né? Você só vai saber se deu certo, se dá certo, se você começar, né? É melhor você começar e ter essa dúvida, será que vai dar certo, né? E tá fazendo, do que você olhar para trás, 10 anos atrás e pensar, puta merda, eu devia ter começado
e não comecei por medo. E aí você vê alguém do seu lado fazendo aquilo que você gostaria de estar fazendo, aquela ideia que você teve lá no passado e ó, lucrando com isso, não só financeiramente, mas contribuindo com a população, com o meio ambiente, com as pessoas que estão ao seu redor. Então pensa nisso, tipo, pensa em você lá 10 anos para frente, olhando para cá agora e pensando, meu, ainda bem que eu não desisti, ainda bem que eu fui até o final, ainda bem que eu persisti e olha o resultado que eu colhi agora, hoje. Espero que esse vídeo tenha contribuído com você. Se você tiver alguma dúvida, deixa aqui embaixo. E se você quiser saber mais sobre essa técnica do fusing, tem vários vídeos aqui. É só você dar uma olhadinha que eu tenho certeza que vai agregar bastante na sua vida. Então, desde já agradeço o seu tempo aí. Grande beijo e até a próxima. Valeu!